começar aqui, né? Vou começar aqui, né? Boa noite a todos. Eu sou Maria Paula Marques, jornalista. Estou aqui com vocês hoje para conduzir a última noite da nossa semana Lado 2 da Neuroarquitetura. Ao longo da semana, a gente já teve a presença de profissionais ilustres que falaram sobre arquitetura, design, neurociência e a relação dos seres humanos com os ambientes. Hoje teremos mais uma noite de muito aprendizado com Cristi Schuka, trazendo conteúdo para você evoluir ainda mais na carreira. Esse foi exatamente o propósito da Lado 2 Design ao criar esse evento, difundir a neuroarquitetura. Importante dizer que isso só foi possível graças ao apoio e ao patrocínio da Roca Cerâmica, que acreditou no evento desde o início. Precisamos adiar por causa da pandemia, mas a Roca se manteve firme no compromisso. Obrigada, a Roca. Vamos agora exibir um vídeo da Lado 2 Design para que vocês conheçam um pouco mais dessa empresa que é pioneira em projetos exclusivamente dedicados à neuroarquitetura na Bahia. E no final do ano passado, a Lado 2 Design ganhou um concurso cenográfico para um teatro em Salvador, aplicando a neuroarquitetura e o storytelling. Depois, veremos um vídeo da Roca sobre os superformatos, que são grandiosos não só pelo tamanho, mas porque esbanjam design, inteligência, unem o melhor da tecnologia, enfim. Vale ressaltar também que ele é sustentável, porque tem menos perda de material na obra. Vamos aos vídeos. O mundo está em transformação. Redefinimos a forma de produzir e a nossa relação com as outras pessoas. Ressignificamos os nossos valores e buscamos o bem-estar. Os espaços físicos ganharam outra conotação e importância. As pessoas começam a entender que existe uma relação entre elas e o ambiente em que estão. Nós, da Lado 2 Design, acreditamos que quando aliamos arte e ciência e criamos uma relação entre estética, funcionalidade e os sentidos, tornamos possível criar projetos centrados no ser humano, gerando saúde e bem-estar. Transformamos os espaços através dos estudos científicos trazidos pela neurociência, promovendo respostas emocionais automáticas e inconscientes e incentivando um novo comportamento nas pessoas. Através dessa mudança, em cada um de nós será possível construir um mundo mais positivo e com mais essência. Esse é o propósito da Lado 2 Design: projetar com significado, estimulando os sentidos, construindo experiências saudáveis e marcantes. Superformatos Roca Cerâmica. Do essencial ao surpreendente. Bom, e a nossa palestrante de hoje é a Cristi Schuka, que vai falar sobre neurociência e a era da experiência. Cristi é graduada em propaganda, tem MBA em marketing pela FGV, é especialista em neurociência com ênfase em neuromarketing digital e em gestão, ambas pela UP, finanças pelo IBMEC e design thinking pela University of Virginia. Também se especializou em future thinking pelo Institute for the Future
com sede em Palo Alto, Califórnia, e Leadership and Innovation pelo MIT. Ela é Head de Marketing da Roca Brasil Cerâmica. Possui mais de 20 anos de experiência trabalhando em multinacionais, líderes em seus setores, além de grandes empresas brasileiras nas áreas de marketing, inovação e vendas em startups. Esteve à frente de projetos de inovação em marketing, serviços, branding, trade, entre outros, sempre antecipando conceitos na prática e traduzindo tendências. Vamos recebê-la com muita alegria. Seja bem-vinda, Cristi, e o espaço é todo seu agora. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Maria, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, da Lado 2, e todos esses convidados nessa noite super especial, nessa semana especial, cheio de ilustres presenças, né, como você mesma disse. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a neurociência era da experiência. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente pode começar. Deixa eu ver se foi. Compartilhar e a gente começa. Então vamos lá, gente. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre alguns impactos, né? Como que o nosso cérebro e os nossos sentidos, eles entendem a neurociência aplicada à arquitetura, como que percebemos os ambientes nos quais estamos. Então, não vou me apresentar de novo, que a Maria já fez isso. Então, novamente, é um prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que ao longo dessa semana, vocês já, através dos convidados, puderam entender um pouquinho o que é a neurociência. Então, qual que é o principal foco da neurociência? Estudar o sistema nervoso central. E quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente está falando principalmente sobre o nosso cérebro, né? Então, a neurociência, ela visa desvendar o funcionamento, a estrutura e o desenvolvimento do nosso cérebro. E aí, quando a gente fala em neurobusiness, em neuromanagement, o que a gente está falando? A gente está falando sempre da neurociência somada a algum outro estudo, alguma outra disciplina. Então, neuroarquitetura, ela vem da mesma composição quando a gente fala de neurociência aplicada à estratégia, neurociência aplicada à liderança, aplicada à gestão de pessoas, neurociência aplicada ao marketing, neurociência aplicada a coaching, né, desenvolvimento de qualidades e do comportamento, esse comportamento emocional, essa agilidade emocional, neuroeconomia e neuroarquitetura. Então, sempre que a gente dá esse nomezinho, né, esse apelido carinhoso de neuro alguma coisa, a gente está usando duas disciplinas independentes, e a neurociência, quando a gente usa ela dentro do neurobusiness, a gente também passa pelo estudo de antropologia, psicologia e outras disciplinas que somadas fazem com que a gente entenda melhor aquele campo de estudo. Então, acredito que ao longo dessa semana vocês tenham falado um pouquinho sobre o cérebro, então vou passar rapidamente para a gente dar uma revisada, né? Então, uma das teorias que a gente fala sobre o cérebro é o cérebro triuno, né? Que ele é o sistema reptiliano, esse nosso cérebro instintivo, que é o nosso cérebro relacionado principalmente à sobrevivência, tão importante na época dos Homo sapiens, quando tínhamos, né, que estar num ambiente diverso e cuidar muito da nossa sobrevivência. Depois a gente tem o sistema límbico, né, ou o nosso cérebro das emoções, que é onde ficam as nossas memórias, e o neocórtex, que é a nossa razão, que é tudo relacionado a cálculos, né, a planejamento, quando eu faço algum esforço, quando eu uso a racionalidade. E aí,
quando a gente fala de neurociência, a gente fala de ambientes, a gente fala de neuroarquitetura, a gente fala principalmente do sistema límbico, que é esse cérebro emocional, onde estão as principais informações sobre afeto, emoções, comportamentos sociais espontâneos, e é através dele que nós reagimos ao ambiente externo. Então, por isso que ele é tão importante. Então, sempre que a gente falar de emoções, de como que os ambientes nos afetam, a gente está falando desse cérebro emocional, tá? E aqui, para dividir com vocês, eu gosto de apresentar os principais neurotransmissores, né? Então, alguns neurotransmissores que estão muito ligados às nossas sensações de bem-estar. Então, a famosa serotonina, né? Que provavelmente todos vocês já conheçam, que quando a gente está com altos níveis de serotonina, a gente está esbanjando felicidade, né? Então a gente está realmente pleno, feliz. A dopamina é um hormônio ligado ao prazer, né? Então é um hormônio que ele, quando a gente tem um estresse por conta de algum desejo, quando a gente realiza, a gente tem uma sensação de prazer, então ele sobe rapidamente e a gente volta ao estado normal logo em seguida. Então, a dopamina é algo que a gente tem que ter controlado, porque baixos níveis a gente fica ansioso, né? Se a gente tem baixa serotonina e dopamina, a gente pode entrar em depressão, e altos níveis pode causar esquizofrenia. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de altos índices de dopamina, serotonina e ocitocina, são os hormônios dos apaixonados, né? Então, quando as pessoas estão apaixonadas, elas têm altos níveis desses neurotransmissores. Por isso que elas estão sempre bem, felizes, de bem com a vida, sorrindo. E tem um estudo também que foi feito na Dinamarca, né? Que ela comprova que quando a gente está em ambientes belos, né? E quando a gente está exposto a arte, a beleza, a harmonia, né, a beleza de um ambiente construído, a gente também estimula a produção de serotonina e ocitocina. Então, esses estudos, né, porque a Dinamarca e os países escandinavos, eles sempre investiram muito em design. E anos depois, eles fizeram esses estudos junto com uma universidade e comprovaram isso, né? Que a gente olhar para a beleza, a gente olhar para o belo é importante, porque vai nos proporcionar bem-estar. E aí a gente tem os dois últimos, né? Que é os dois últimos mais importantes, a gente tem uma infinidade deles, que é a noradrenalina e a adrenalina. Então, são hormônios, né, neurotransmissores ligados à luta e fuga, e são super importantes para nos manter vivos e agindo. Né? Então, quando a gente fala desses neurotransmissores, a serotonina está muito ligada à questão de se exercitar, de você ter bons momentos, né? De você ter boas recordações. Então, a serotonina ela é um hormônio que ele dura ao longo do dia. Então, por isso que as pessoas falam, faz exercício, ele é importante não só para o corpo, mas para a mente. Por quê? Porque a gente libera serotonina no organismo e é um hormônio que dura muito mais no nosso corpo do que a dopamina, por exemplo. A dopamina, né, quando a gente tá um pouco chateado, você entra no carro, bota aquela música alta e sai cantando tua música, por que a gente muitas vezes se sente melhor? Porque a música, ela faz com que a gente libere dopamina, né? Conquistas, né? Então, quando a gente fala de ter realizações, por exemplo, você vai num evento, você recebe uma premiação, por que a gente fica eufórico, né, em alguns momentos? Porque a gente está liberando dopamina. Então, dopamina é um hormônio da recompensa. Endorfina, né? Então, aqui a gente tem as atividades, né? Fazer sexo, rir, cantar, dançar, praticar hobbies. Então, tudo que te endorfina, que te deixa animado, né? E como que isso é liberado, essa química no nosso corpo. E a ocitocina, que é o hormônio também que ele é liberado quando as mães amamentam,
mas é o hormônio do abraço, né? Então, muitas vezes a gente ouve aquela pessoa que fala assim, eu tô precisando de um abraço hoje. Por quê? Porque o nosso corpo é inteligente, né? Inconscientemente a gente sabe. Quando a gente abraça uns aos outros, a gente produz ocitocina. Então, por isso que muitas vezes alguém vem te dar um abraço apertado, você fica ali, né, naquele aconchego daquele abraço, você se sente melhor depois. Porque quando a gente tem esse toque, por isso que isso é muito bom também para os bebês, né? Então, quando o bebê está chorando e você vai acalmando, você vai abraçando ele, acariciando, fazendo carinho, isso é muito importante, porque você estimula o bem-estar. E aí, aqui, né, só para a gente ver que quando a gente fala do neocórtex, né, e desse nosso cérebro mais racional, como a gente tem esse cérebro mais central, a gente fala que os nossos sentimentos, eles são originários de uma região diferente, né, do cérebro do que as emoções. A emoção, ela é muito mais instintiva, né? A emoção é a nossa reação. Sentimento é quando a gente já elabora alguma conclusão sobre aquela emoção. Então, a gente precisa dar um nome para aquilo que a gente está sentindo, né? Então, quando a gente racionaliza essa emoção, quando a gente percebe, a gente transforma ela em sentimento. Então, só para a gente dar esse exemplo mesmo de diferença de sentimentos e emoções. Então, para a gente entrar de fato, né, na questão dos ambientes, o que é legal a gente colocar? Que a evolução do cérebro ele foi muito importante para a nossa sobrevivência dos Homo sapiens. Quando a gente fala de memética, é essa evolução natural, né? É tudo que passa de uma pessoa para outra, a gente não vai entrar nesse tema aqui hoje, e a gente tem epigenética, quando há mudanças genéticas através da evolução do homem. O cérebro é o órgão que mais consome nossa energia, ele é preguiçoso também, então sempre que ele pode buscar atalhos, ele usa esses atalhos, são os vieses cognitivos, né? Então, por isso que a gente tem muitas vezes respostas automáticas e a grande parte das nossas decisões são sempre inconscientes. Então, quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente perceber o ambiente, quando a gente traz isso para o consciente, a gente consegue mudar o nosso olhar. E a gente consegue entender como que o nosso cérebro reage a isso. Entrando um pouquinho nos gatilhos mentais e nos vieses, né? Entrando um pouquinho para quem estiver aqui e fizer projetos de lojas, corporativos, pontos de venda, né? O que a gente tem de gatilho mental? O nosso cérebro ele é totalmente averso à perda, né? Então, quando existe uma promoção ou quando numa loja você tem produtos exclusivos ou peças únicas, por que isso funciona, né, no consumo? Porque as pessoas não gostam de perder. O nosso cérebro ele tem aversão à perda. Ancoragem, isso aqui em projeto de lojas funciona muito bem quando você define a setorização da loja, né? Zonas quentes, zonas frias, e quando você coloca uma precificação no início da loja. O nosso cérebro ele ancora naquele primeiro preço e todas as suas reações vão ser com base naquela primeira informação que você recebeu. Confirmação é quando existe essa necessidade de você... porque o nosso cérebro ele não gosta de ser contrariado. Então, a gente percebe isso muito nas mídias sociais, por exemplo, né? Das pessoas só seguem aquelas pessoas que têm a mesma opinião que elas. Status quo, então, quando, por exemplo, de novo aqui, isso funciona muito em projetos de lojas, né? Quando você tem um cantinho VIP ou uma área mais exclusiva, quando você dá esse ar de exclusividade, né? Isso é prova social. Efeito manada. Quando a gente vê várias pessoas num lugar e outro lugar vazio, aonde você vai, né? Aonde você direciona a sua atenção?
para o lugar onde tem outras pessoas juntos. Reciprocidade, falando aqui também de ações, né? Então, cashback, bônus, cupom de desconto, isso tudo é reciprocidade, né? Você ganha e você inconscientemente se sente na obrigação de dar alguma coisa em troca. Autoridade, né? Então a gente fala muito disso, autoridade, por exemplo, dentro do escritório de arquitetura, quem que vai falar sobre o escritório, que vai chegar numa mídia social, que vai apresentar o projeto, né? Então isso funciona, sempre funcionou ao longo da história das marcas, isso é muito importante, né, a gente entender. Antecipação, então, quando você tem o pré-lançamento do espaço, uma inauguração, um coquetel só para convidados, quando você vai entregar um projeto. Relação dor e prazer, a gente consome, né? Tudo que a gente faz na vida ou é para ter prazer ou é para evitar a dor, né? Então, isso também a gente pode relacionar com essa questão do morar, né? A gente gosta de ambientes que sejam pensados para o bem-estar, para a gente ter prazer e a gente diminuir a dor. Novidade, né? Então o nosso cérebro ele vive em busca do novo, e quando a gente fala de inimigo comum, a gente pode, por exemplo, falar em ambientes, na questão de segurança, na questão de bem-estar, né? Você usa outros incômodos que possam existir naquele núcleo para trazer essa solução dentro de um ambiente. Como que, aqui falando um pouquinho de marketing, né? Falando dessa questão da experiência, eu acho que o Lori, ele falou um pouco dos equipamentos, né? Mas como que nós gravamos as coisas? A gente grava por emoção ou por repetição. Então, quando a gente pensa em promover alguma coisa, quando a gente pensa em divulgar alguma coisa, a gente lida muito com a emoção e com a repetição, né? Você fala a mesma coisa por repetidas vezes e as pessoas tendem a gravar, né? Porque a gente chama atenção, grava pela emoção e repete para que essa mensagem fique gravada. E aí, entrando, né, na parte da neuroarquitetura, como que os ambientes impactam as pessoas, né? Então, quando a gente divide essas duas palavrinhas, a gente tem a arquitetura, né? Ela moldando os espaços para a experiência humana, e a neurociência sendo base biológica para o design. E aí a gente tem a questão dos 5 sentidos, né? Como que a gente sente as emoções? Através do olhar, da visão, da audição, o ouvir, do olfato, o sentir, o tato, o tocar, e o paladar, o experimentar. E aí eu gosto de usar as 7 variáveis da neuroarquitetura, que o pessoal da NeuroArc Academy gosta de dar esse nome, né? Mas a gente está falando dos 5 sentidos, que são os ambientes e o design biofílico, né? A questão da biofilia, as cores, a iluminação, os sons, os aromas, as formas, os gostos e a personalização, né? Quando a gente faz o briefing. Então, entrando na primeira variável aqui, quando a gente fala de biofilia, a gente está falando de um termo que ele foi chancelado por um biólogo, e depois o Stephen Keller, ele trouxe isso, ele transformou isso no design biofílico, né? A biofilia significa o amor pela vida, e o Stephen Keller, ele desenvolveu, né, essa questão do design biofílico. Então, como que nós olhamos para a natureza ao nosso redor? E quando a gente fala de natureza, a gente está falando de algo muito mais amplo. Não é só aquela paredezinha verde, né, que muitas vezes ficou resumida a isso. É a natureza como um todo, né? O ser humano, ele é a natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, quando a gente fala de biofilia, a gente está falando tanto de ambientes, né, de paisagens, do que você está olhando, de luz do dia, né? Tem um estudo que foi feito em 1984 num hospital. Então, tinham pacientes que tinham uma vista para o verde e outros que tinham uma vista para uma parede de concreto. Os pacientes que tinham essa vista para o verde, eles tiveram
menos dor, tomavam menos remédio e tiveram alta antes dos pacientes que estavam virados para a parede, que precisavam de mais antibióticos e tinham mais dor. Então, hoje isso é muito aplicado quando a gente pensa em projeto de hospitais. Como que você usa essa questão do design biofílico para proporcionar uma saúde melhor para as pessoas, tanto para os pacientes como para os funcionários, né? Porque se você está em ambientes biofílicos, a tua sensação de bem-estar é melhor, né? Lembra dos neurotransmissores que a gente viu agora há pouco? Então, essa tua sensação é melhor. E aí, o que a gente tem, né? Quando a gente fala ainda, vamos pensar aqui no sentido da visão. A gente tem as cores, né? E as cores a gente tem que olhar tanto para a psicologia das cores, mas também sem esquecer da memória individual de cada um. Então, a memória individual e o repertório daquela pessoa em relação àquelas cores, ela é mais importante até do que a psicologia, né? A história de cada um e a sensação que cada um tem em relação àquelas cores, ela deve ser muito bem analisada no momento de briefing. E a iluminação. Hoje, a gente preza muito por essas divisórias, né, onde você tenha a luz solar entrando, e você também pode simular com luz artificial a luz do sol, a luz solar. E muitas vezes tem projetos já que usam o ciclo circadiano para fazer a alteração da luz. Uma luz mais quente, uma luz mais fria, né, uma luz neutra. O que cada luz dessa te proporciona de sensação, te produz, né, de hormônios, né? Então, por quê? Porque quando estávamos lá atrás, né, e não tínhamos o ambiente construído, o nosso corpo respondia às fases do dia. Então, é muito importante essa questão da iluminação natural para que a gente tenha bem-estar, né? Quando a gente vê esses males da vida moderna, né, insônia, ansiedade, tem tudo a ver com o ambiente que a gente está também, porque a gente passa grande parte do nosso tempo em ambientes construídos. Aqui um exemplo, né, de indo para a arquitetura de cidades, uma provocação que foi feita pelo Stefano Boeri, da China, que ele propõe uma cidade que os prédios tenham plantas juntos, né? Então é chamado de Forest City, e além dele pegar essa questão da biofilia muito fortemente, ele pega essa questão de sustentabilidade. Né? A gente tem um outro edifício em Milão também que faz essa provocação. Então, como que a gente pensa o futuro de cidades? Né? A biofilia é muito mais ampla do que somente a gente ter um ponto único de ter plantas inseridas no ambiente. A questão desse design biofílico, a gente também pode observar isso nas empresas do Vale do Silício. Então, esse aqui é o campus da Apple, né? Então, ele é todo com forma orgânica, né? Ele é circular, ele é todo envidraçado, então você tem a luz entrando por todos os lados, e você tem esse parque central, onde tem várias salas de reuniões, onde você pode trabalhar ao ar livre, né? Você tem vários elementos da natureza. Então, tem um lago ali no meio, tem árvores, você pode sentar ali. Então, isso por quê? Porque quanto mais a gente proporciona ambientes integrados com a natureza, mais produtiva e mais criativas as pessoas são. E se a gente tem pessoas mais criativas e mais produtivas, a gente tem resultados melhores. Então, ambientes onde as pessoas estão melhores e estão mais felizes são ambientes que são bons para todo mundo, né? A empresa ganha, as pessoas ganham e você cria um ciclo virtuoso. Esse aqui é um projeto do Azulik, em Tulum, no México, né? Então, é um projeto hoteleiro, eu falo que ele é um dos precursores em usar essa questão da organicidade, né, até da ancestralidade, e essa questão do design biofílico. Então, ele traz essa riqueza de detalhes para dentro das edificações. Todos os quartos eles foram feitos
pensando muito em sustentabilidade também, então usando materiais próprios da região, usando formas curvas, né? Então você tem essa luz do dia penetrando, né? Essa corrente de ar inundando os ambientes e os quartos. Então esse aqui é um projeto lindíssimo. Eu vou passar um vídeo para vocês, que esse aqui foi bem as últimas etapas de construção do Azulic. Então, todos os caminhos do hotel, eles também vão por entre as árvores. Então, eles não desmataram a mata nativa, né? Eles fizeram vários... as árvores, elas crescem por entre os quartos e os ambientes do hotel, e os quartos foram feitos em palafitas, justamente para respeitar essa mata natural. E aí a gente tem a questão da audição, né? Então, quando a gente fala dos sons, das músicas, dos ruídos, né? A música, ela libera dopamina e serotonina, que são hormônios do bem-estar. Então, a gente percebeu muito a importância da questão dos sons, principalmente nesses momentos de retrofit de empresas ou em reformas nas casas das pessoas durante esse momento de pandemia, né? Então, as pessoas querendo ambientes melhores para trabalhar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, quando você vai olhar para um ambiente interno, vai olhar para uma casa, hoje em dia que a gente vive muito esse trabalho híbrido e as pessoas estão trabalhando em casa, que cômodo você escolhe, né? Como que é a iluminação daquele cômodo? É um quarto que está de frente para a rua, que vai ouvir buzina, freada, vários sons que vão te deixar estressados e confusos o dia inteiro? Ou você pega um cômodo que está para o fundo, né, dessa edificação, onde você tem um jardim, ou que você tenha uma atmosfera mais calma, né? Então, como que a música e os sons, eles conseguem proporcionar bem-estar ou não, né? Aqui, falando um pouquinho de ambientes de vendas, né? Quando a gente tem sons nos ambientes, a gente aumenta o tempo de permanência das pessoas nesse ambiente, né? Seja um showroom de loja, seja uma loja em si, ou os diversos tipos, né, de projetos que a gente pode ter para varejo, melhora a experiência do cliente, fideliza o cliente, você cria uma memória afetiva na loja, né? Então, a gente tem até um case, né, que eu vi esses tempos atrás, que fala da história da Abercrombie, nos Estados Unidos. Então, ele fala, lógico, todos os problemas, né, que eles tiveram em relação a preconceitos, etc. Mas qual que era o conceito da loja? A loja era para ser uma balada, né? Então, tinha uma luz de penumbra, assim, tinha um som muito alto. Então, como que a gente consegue transformar ambientes, né? Quando a gente entra num café e tem aquela música mais aconchegante, né, que tem a ver com o ambiente. Então, como que você cria essa memória afetiva da tua loja e customiza, né, personaliza esse som, né? Isso também é uma das bases da neuroarquitetura. Estimula o consumo emocional, né? Então, por consequência, aumenta a receita e cria um ambiente favorável para a compra, né? Então, o som ele tem que ser estudado. A audição é um dos primeiros sentidos, né? A gente ouve os sons já dentro da barriga das nossas mães. Então, o som é algo muito poderoso. Quando a gente fala do aroma, né, o olfato também é um sentido poderosíssimo. A gente tem um atalho do nervo olfativo, então a gente pode estar anos sem sentir um aroma. Quando a gente chega, a gente sente aquele aroma nos transporta. Então, o olfato também é muito ligado à sobrevivência e à memória, né?
propositalmente o nosso nariz está em cima da nossa boca, né? Porque é um sentido que nos preserva, né? Então, também, né, nos nossos antepassados, até hoje, quando a gente sente o aroma de algum alimento, a gente sabe se ele está ruim, se ele está estragado. Então, o olfato ele serve também para nos proteger, né, de sermos envenenados. Então, o olfato é muito importante e ele é muito potente, né? Então, isso deve ser usado e a gente tem todos os aromas, os óleos essenciais que também vão remeter a determinadas sensações, né? Então, a baunilha que te remete à infância, aquela questão do aconchego, porque a ocitocina libera esses aromas de baunilha, a lavanda que te proporciona bem-estar e por aí vai. Então, quando a gente olha para esses ambientes construtivos, por exemplo, quando a gente vai num Starbucks, né, eles têm todo esse cuidado com os aromas que eles vão ter nesse ambiente de loja. Então, a moagem do café ela é feita para que ela tenha aquele aroma produzido, né? Ele tem as essências dos vários tipos de café. Por quê? Porque isso estimula consumo, isso estimula o desejo por consumo. As formas, né? Então, os ambientes curvos, a gente nunca viu tantos ambientes curvos e tantas formas curvas como a gente está vendo no presente agora, né? Nas mostras. E os ambientes curvos, eles trazem essa questão de bem-estar, né? Então, os ambientes curvos, eles nos dão conforto. Tem um estudo que foi feito na Universidade de Harvard e que eles apresentavam elementos pontiagudos e elementos curvos, né? E quando apresentavam esses elementos pontiagudos, ativavam a amígdala. A amígdala cerebral, que a gente tem uma de cada ladinho aqui, quando a gente sente medo, né? Ela está totalmente ligada ao nosso cérebro mais instintivo, ligada à questão de luta ou fuga. Então, a gente tem um atalho cerebral, né? Então, quando nesses estudos eram apresentados objetos pontiagudos, ativavam as amígdalas cerebrais. Então, por quê? Porque ambientes pontiagudos, eles são, mas, né, a gente tem essa sensação de perigo, né? Muitas vezes dá aquele frio na espinha. Então, por isso que os ambientes curvos, eles trazem essa questão do conforto, né? Essa cosificação dos ambientes, essa questão do conforto nos ambientes internos. Então, a gente percebe, né, que esses ambientes internos, eles trazem essa questão da delicadeza, né, da falta de perigo, né, e como que a gente usa isso inserido em diferentes tipos de ambientes. Aqui a questão do toque, né, então também trazendo essa questão de você poder tocar, então para quem trabalha com projetos corporativos, essa questão do experimentar, né, é algo muito cultural do Brasil, mas é importante essa sensação de toque, né? A gente poder usar, a gente poder sentir, a gente não só olhar, né? A gente quer pegar, a gente quer sentir o aroma, a gente quer ter aquela questão do tato. Então, quando a gente pensa nessa composição de layouts, é muito importante a gente dar esse acesso às pessoas. E a questão de personalização e usabilidade, né? Tudo isso importa desde que a gente olhe para o núcleo que a gente está inserido. Se é uma empresa, como que é a cultura daquela empresa? Quais são os objetivos daquele ambiente? Se a gente está numa unidade familiar, qual que é o objetivo dessa unidade familiar? Como que aquela família funciona? Como que aquele núcleo funciona? Então, a gente sempre tem que unir, né? Por isso que é sempre falado em unir neurociência e arquitetura. Arquitetura pensando em funcionalidade, tendo o ser humano como centro, e a gente personalizar esses ambientes. Aqui, trazendo uma outra pesquisa, né, sobre como as cores influenciam o paladar, para a gente falar um pouquinho do paladar, né, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Mainz, na Alemanha,
e eles colocaram os vinhos para serem provados em diferentes salas, né? E as pessoas assinalavam quais que eram as percepções daquele vinho. Então, as pessoas que provaram esses vinhos na sala vermelha, elas tiveram uma percepção do vinho ser mais doce, né? Então, como que as cores afetam as emoções? E aqui é um exemplo, né, da Lafayette Gourmet, que são espaços onde você tem vários tipos de comida, né? Então, como que essas sensações, né? Como que a gente come com os olhos, né? Então, os sentidos de novo trabalhando juntos, né? E são espaços só para degustação de alimentos, sempre no alto das lojas, e que são um grande sucesso. Aqui mais alguns exemplos, a questão da biofilia também, a gente trazendo essa questão da sede da Amazon em Seattle, né? Então eles fizeram esses casulos, o NBBJ, que foi o escritório que fez esse projeto, eles chamaram um neurocientista, né, para ajudar nessa construção desse espaço, e esse espaço ele foi feito imitando mesmo como se fossem células, né? Como se fossem casas na árvore. Então as pessoas elas podem fazer reuniões sentadas, né? No meio dessa grande estufa com essas árvores, né? Então você tem vários ambientes ali todos integrados com a natureza, com luz solar, né? E esse aqui é um pouquinho do projeto que eles fizeram. Então você tem toda essa integração com a natureza e vários espaços nessa área externa. E aqui, já chegando no fim, né, eu gosto de trazer o Instituto Salk, em La Jolla, na Califórnia, que é um instituto de pesquisa. O Dr. Salk, ele teve essa inspiração, foi um projeto do LICAN da década de 50, mas mostrando que mesmo edificações onde a gente tem um material bruto mais evidente, como concreto, a gente consegue ter essa delicadeza das formas. Por quê? Porque ele está integrado com a natureza, né? Então, ele é totalmente simétrico. O Dr. Salk, ele se inspirou numa catedral, né? Então, a gente tem esse espelho d'água que corre e o sol se põe perpendicular a esse espelho d'água, né? Você tem todas essas formas simétricas dos prédios e ao fundo você tem um bosque, né? Então, você inundando de natureza em volta desses prédios, né? Desse núcleo, desse instituto de pesquisa. Aqui mais uma imagem. Aqui, como que a gente pode olhar para a questão da biomimética, né? E como que a gente pode usar os materiais naturais. Então, esse aqui é um projeto da The Arc at Green School, na Indonésia, que eles usam esses arcos de bambus, né? Então, você tem toda uma circulação de ar, você está usando elementos naturais, você está reproduzindo ambientes da natureza, né? E você está usando iluminação natural também. E aí, fechar, né? A gente deu vários exemplos de todas essas variáveis, né? Esse conceito de 7 variáveis é um conceito da NeuroArc Academy, né? Mas a gente sempre tem que lembrar dos 5 sentidos, isso é o que mais importa, né? Todas as emoções, elas entram nessa caixinha preta, que é o nosso cérebro, através de um dos nossos 5 sentidos. Então, sempre que a gente tem um estímulo externo, a gente tem a nossa atenção voltada para esse estímulo, né, através das imagens, dos sons, dos sabores. A gente usa os nossos filtros, né? Então a gente tem o nosso repertório, as nossas crenças, os nossos valores, que vão ajudar a gente a perceber isso da nossa forma única. A gente processa isso internamente, nos causa uma emoção e a gente tem uma resposta, né? Nos ambientes a gente tem uma resposta neurofisiológica, por isso que os ambientes são tão importantes. E aqui, gente, só para a gente relembrar, né, quando a gente fala de neuromarketing, neuroarquitetura, quem que traduz isso de uma forma belíssima, né? A Disney. Então, a Disney, ela usa esses conceitos da neuroarquitetura por todos os seus projetos, em cada loja, em cada brinquedo, em cada cenário, né? Não é à toa que a gente tem aquela preparação
multissensorial antes de chegar num brinquedo, e os parques de diversões em geral usam muito essa técnica. E ao sair de um brinquedo, né, da Disney, quem já teve o privilégio de ir, você sai direto numa loja, né? Então, por quê? Porque você está com todos os teus sentidos super aflorados e você precisa, né? O teu cérebro fica falando, nossa, eu preciso levar uma lembrança dessa sensação que eu tive aqui, né? Que é nada mais que isso, a gente querer perpetuar aquela emoção que a gente sentiu. Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Agradeço todo mundo que ficou esse tempo aqui com a gente. Agradeço de novo a Lá2 e eu acho que a gente tem um tempinho para perguntas. Oba, que bom! Que palestra maravilhosa, Cristi. Muito obrigada. Eu lembrei muito dos meus anos de adolescência na Disney e realmente fez todo sentido esse finalzinho. E a sensação que eu tive é que essa palestra agora meio que condensou todos os aprendizados da semana, né? Foi realmente impressionante. Muito obrigada. Eu queria dizer para quem teve um probleminha de delay no início da apresentação que a gravação vai ficar no YouTube. Vocês podem reassistir quantas vezes quiserem, fazer anotações e tudo mais. E a gente vai ter também hoje o nosso sorteio. A gente vai sortear agora ao vivo. Todo mundo que se inscreveu para a semana vai estar participando. Então, minha produção, quem puder aí começar o nosso sorteio, vamos nessa. Dedos cruzados. Se eu ganhar é marmelada. Vamos nessa. Serão 3 sorteados. Já tô falando seremos, ó. Tô querendo ganhar o sorteio. Vamos nessa. Rufem os tambores. Eita. 232, 243 e 701. Vamos ver quem são os sortudos. Quem será? Eu vou pedir que dê um zoom um pouquinho, Hernani, para eu conseguir enxergar melhor o nome. E o sortudo da vez foi José Lucas Rodrigues, nosso primeiro sorteado. Vamos ver o segundo agora. 243. Vamos nessa. Eita. Mariana Sodré Garcia. Parabéns. E 701, né? Vamos ver aí. A última chance, hein? 701. Paula Honorato. Parabéns aos 3 sorteados. Entre em contato com a gente para a gente entregar o prêmio. E, para finalizar, eu gostaria de pedir a todos, quem puder nos seguir no Instagram, inscrever no canal do YouTube e divulgar essa palestra, né? Difundir esse conhecimento mesmo da neuroarquitetura. Acho que vai ser um ganho para todos os lados. Muito obrigada a quem acompanhou a semana inteira. Ano que vem eu espero que tenha mais. E espero que vocês estejam aqui de novo, viu? Muito obrigada, um beijinho e estamos juntos.